Santelmo Camilo. Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bem, Santelmo? Tudo bem, Marilisa? Boa noite a todos os participantes que estão aqui conosco. Satisfação a nossa. Que delícia, muito bom estar com você, Santelmo. Nosso encontro teve que ser adiado, né? Mas tarda, mas não falha. A gente está sempre disponível, né, Marilisa? Com certeza, com certeza. Bom, para quem não conhece, Santelmo é jornalista e mestre em ecologia, professor na Exanc há 20 anos, assessor de imprensa e editor de revistas especializadas. Muito boa noite, querido Santelmo Camilo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro virtual. Esse encontro tem o objetivo de trocar experiências, de instigar os nossos queridos alunos a visualizar onde eles querem estar, né, no momento que estiverem no mercado de trabalho, já ir pensando, pesquisando, e a gente traz os profissionais para falar das nossas atuações, né, que os nossos segmentos são vastos. Então, seja muito bem-vindo. Muito boa noite mais uma vez, Marilisa, e a todos os nossos convidados. Para mim é um prazer estar nessa live, primeiro por conta do Conherp, né? A gente fazer assessoria de imprensa para o Conselho é bem satisfatório. Em breve eu tenho até uns dados aqui de uma pesquisa que a gente fez recentemente, e os dados são muito positivos para nós, profissionais de comunicação, profissionais de relações públicas, do jornalismo, de publicidade, design, de todas as áreas. Nossa profissão vive um momento interessante, independente das circunstâncias da pandemia, né? E nós estamos preparando um release para falar isso, mas sempre é bom ter uns dados quentinhos aqui para falar, né, Com Marilise? certeza, com certeza. E principalmente para falar da nossa profissão de comunicação e da minha especialidade, que é o jornalismo, que é a profissão que eu tenho muito carinho. Eu amo a profissão, amo o que eu faço, estou há 20 anos aí no mercado, a gente tem boas experiências para compartilhar. E eu tenho orgulho de dizer que desses 20 anos de mercado, aliás, agora dia 1º de julho, eu faço 21 anos de atuação no mercado, e completo 21 anos de atuação em assessoria de imprensa, né? Caramba! Então, é uma atividade que eu venho executando com muito carinho, né? E tem todo um envolvimento afetivo, né, Marilisa? Não tem como, faz parte. Eu não consigo dissociar jornalismo, relações públicas de assessoria de imprensa. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto. Faço jornalismo também, né? Atuo como jornalista em publicações especializadas, como a gente falou, mas a minha paixão é a assessoria de imprensa e a gente tem obtido grandes resultados com isso. Que delícia. Eu estou vendo bastante gente da Exanc. Eu vi alguém que passou aqui, mas não consegui ler, de Rondônia. É isso, Mariana? Mariana está aqui nos nossos bastidores e consegue ver direitinho. Um abraço a todos vocês. Mandem de onde vocês estão falando. A gente tem gente aí do Brasil inteiro que acompanha o nosso trabalho. Aí, ó, FAAP. Oi, Lara, tudo bem? Lá da FAAP participando, deve ser nossa embaixadora, né? Ah lá, Rony, Ronima, é isso? Isso, Correia? Rônima Correia, isso. Rônima Correia, seja muito bem-vinda. Muito bem. Santelmo, 20 anos de assessoria de imprensa. O que mudou nesses 20 anos? Me conta. Eu acho que a principal mudança foi a mudança para o digital mesmo, né? Aham. Eu acho que a assessoria de imprensa, antes você tinha muito contato com os jornalistas através dos telefones fixos, né? Você tinha os veículos impressos que empregavam ali, que tinha a figura presencial do jornalista dentro das redações. Então você tinha que ligar para a Veja, para a revista Super Interessante,
para a revista Cláudia, para o jornal Folha de São Paulo, você tinha os colegas ali dentro das redações. Hoje em dia, até com essa mudança aí, né, o veículo impresso tendo reduzido bastante em detrimento da ascensão dos veículos digitais, né, até a própria digitalização mesmo dos jornais e revistas. Então, você já não tem tanto a figura do jornalista dentro da redação. E o assessor de imprensa, ele, volta e meia, ele precisa fazer esse contato com o jornalista. Muitas vezes, quando eu falo jornalista, é o repórter, né? O jornalista que está lá dentro da redação. Até para você fazer o follow-up de uma pauta, até para você passar um furo de reportagem com exclusividade para algum colega que está ali na redação. Então, eu acho o seguinte: a gente tem que tomar o cuidado para não se exceder ali, ficar ligando para os colegas que estão ali naquela apuração de matéria, aquele corre-corre do dia a dia, né? É até chato, é até desconfortável, deselegante você fazer isso para poder falar da sua pauta. Contudo, em algumas circunstâncias, é importante você ter esse contato com o colega da redação. Às vezes você quer passar uma informação com exclusividade e tal, e você não consegue. Então, essa foi uma mudança significativa, né? Meio que essa... eu não digo a retirada ou debandada de profissionais de dentro das redações, mas o esvaziamento das redações e tal. Você tem muitos profissionais que você só consegue contatar por WhatsApp, né? Sim. E não é legal você ficar entrando em contato ou enviar um press release para o WhatsApp do colega jornalista, né? Não é de bom tom. Então, isso mudou bastante. E toda essa evolução, essa modernidade do digital acabou tirando um pouco a importância do impresso e valorizando mais as publicações digitais, os sites, né, blogs, páginas de formadores de opiniões, tal, de influencers digitais, blogueiros. Antigamente, as pessoas não valorizavam. Se você pegar aí, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, você tinha o impresso supervalorizado, né, Marilise? As pessoas, elas mal acessavam o site da revista Veja, por exemplo. Sim. Né? E agora, hoje em dia, as pessoas só acessam o site da revista Veja, né? E de todas as publicações no geral. Então, quando uma revista semanal ou um jornal impresso vai chegar na casa do assinante ou chega nas bancas, a notícia já está velha. Velha. Então, exatamente. O assessor de imprensa ele tem que ter muito essa sacada do digital, né? E até na interface que ele faz com os clientes. Eu não sei se você se recorda, Marilisa, com certeza sim, mas o cliente ele adorava ver, muitos até hoje, adoravam pegar uma revista impressa, um jornal impresso, e ver ali a matéria, né, onde ele foi entrevistado e tal. Hoje em dia, você manda o link para o cliente está feliz da vida, né? O cliente ama, porque ele pode compartilhar por WhatsApp, para os clientes dele, para os distribuidores, para a família. Então, essa mudança para o digital ela foi muito positiva, bem favorável, mas o assessor de imprensa ele precisa acompanhar. Está sendo um pouco desafiador em vários pontos. Em vários aspectos. Para quem hoje está nos acompanhando, não, antes de perguntar, quero mandar um abraço aqui, ó, a Ana Luísa de Porto Alegre. Ó. Então a gente tem Santos, São Paulo, Porto Alegre. Olha. Eu já vi o Marcelo lá de Campinas, já vi a Silvia Liberatori de Londrina. Olha só, estamos em todos os cantos. Que legal, que legal. Muito, isso é muito legal. Psst, olha aqui, meu celular caindo. Obrigado, aí agradeço a participação de todos vocês, de todas as regiões, os meus alunos queridos também que estão aqui prestigiando, alunos, ex-alunos, eles são muito queridos, eles
prestigiam, eles gostam de ver. E eu falo sempre com muita paixão sobre a nossa profissão para eles, viu, Marilis? É muito gratificante tê-los aqui. Importantíssimo. Então, falando para eles, Santelmo, como que esse aluno ele se identifica como um futuro assessor de imprensa? Quais são as características desse aluno? O que ele precisa gostar? Porque nós sabemos que a profissão de RP ela é vasta, né? Você tem assessoria de imprensa, você tem eventos, você tem comunicação interna, governamental, gestão de crise, né? A Silvia está falando aqui, ó, não perderia por nada. Silvia, sua linda! Então, eu acho que a assessoria é um caminho que eu posso seguir e que eu posso me dedicar. Primeiramente, bastante emoção, tá? Emoção no sentido de assessoria de imprensa, ela é uma atividade, é por isso que acho que a gente está falando dessa, eu diria, esse perfil diferenciado. O Relações Públicas, ele tem que ter um perfil diferenciado, ele precisa ser meio jornalista e o jornalista precisa ser meio relações públicas. É por isso que a gente chegou à conclusão desse tema, né? Porque são funções que elas se juntam. Por quê? O Relações Públicas, principalmente o estudante de Relações Públicas, ele precisa gostar de fazer, de pensar de uma maneira estratégica, de uma maneira jornalística, de como colocar uma empresa, né, no caso, o seu cliente, na mídia. Ele precisa ter essa percepção, ele precisa ter aquele olhar noticioso, porque a assessoria de imprensa é notícia pura. Você tem que aprender a identificar, eu digo estudante de RP, né, e os de jornalismo também, eles precisam identificar critérios de noticiabilidade, de importância num tema que ele vai divulgar. Então, muitas vezes, o estudante ele se vislumbra quando ele vê que uma empresa ela tem um ótimo desempenho de mercado, que ela vende bem, que as roupas são ótimas e tal, mas ela não consegue distinguir potencial noticioso, ou seja, potencial informações que podem caracterizar aquela empresa como utilidade pública, né, para diferentes mídias. Então, não é porque uma empresa, sei lá, não é porque uma fábrica de sapatos vende bem que ela vai sair ali no Jornal Nacional. E tem que ter um contexto. Vezes, exato. E o assessor de imprensa, e o jovem assessor de imprensa, ele tem que, desde o início, identificar isso, né? Você não pode achar que, de repente, você está fazendo a conta de uma rede de salões de beleza e pegar e falar, nossa, ele vai sair na capa da revista Veja. Não é bem assim. Então, é importante você identificar como aquela empresa pode ser útil a determinadas editorias, como ela pode ser realmente uma fonte de consulta e de informação confiável. A partir da reputação, a assessoria de imprensa ela constrói muita reputação, né? A partir do momento que as empresas elas começam a aparecer de maneira noticiosa, elas estão tendo credibilidade, né? Se a empresa tiver uma conduta bem legal, bem interessante, você constrói uma reputação fantástica e a ponto dos jornalistas começarem a entrar em contato. Então, se de repente é Dia das Mães e você atende uma rede de salões de beleza ou alguma unidade de algum salão de beleza, aquele jornalista que cobre beleza vai entrar em contato para saber se o movimento está crescente no salão, para saber se as mães estão ganhando o Dia da Beleza de presente, sabe? Então, o assessor de imprensa, e aí fica o meu recado para os jovens estudantes de relações públicas, eles precisam ter essa percepção. E quando eu falo emoção, Marilisa, é porque
às vezes, você constrói uma matéria, você tem uma pauta junto com o produtor do Jornal Nacional, tá? E aí aquela matéria, o repórter vai no seu cliente, entrevista, você vai atrás de dados de mercado, fornece para o repórter e tal, e o repórter fica te pedindo dados, aí você consulta aqui. O assessor de imprensa ele faz muito isso, ele precisa ter essa habilidade de conseguir dados. De repente, quando ele consegue tudo aquilo, o repórter vai e grava a matéria, no dia de passar a matéria não vai ao ar. Sabe? Então você vê que todo o trabalho que você fez ali para construir aquela reportagem, e o cliente foi entrevistado, o cliente está ali assistindo, acompanhando, de repente, sei lá, tem algum acontecimento político que acaba entrando e a matéria é derrubada. Acontece de ser derrubada, às vezes ela vai ao ar no dia seguinte, principalmente se for pauta fria, né? Pauta que não tem tanta emergência ali de ser veiculada naquele dia, ela pode ser veiculada 2, 3 dias para frente, mas isso acontece. Então você fica com os nervos à flor da pele, né? Então isso acontece muito, a gente já viveu momentos terríveis, terríveis com relação a isso. Mas, Marilisa, não tem nada mais gratificante de você ver uma matéria sendo veiculada num jornal, seja TV, no impresso, site, não tem problema, que é fruto do seu trabalho, que você articulou, que você foi atrás dos dados, que aquilo ali saiu da tua concepção de produzir uma pauta legal, um release bem recheado de dados e tal, que você identificou que aquilo poderia virar notícia. E aí dá certo. É muito gratificante. É muito gratificante. Com certeza. Ó, o pessoal está participando. A Silvia Liberatori falando, um grande desafio me parece ser o clipping. Você tem notas gerando notas que geram mais, né? E depois complementa. E muito repertório para dar conta de fundamentos para ser confiável. Nossa querida Beth, diretamente de Salvador, né, concorda com você e fala isso mesmo, o fato noticioso. E a Jaqueline Nunes fala, olha, identificar os veículos estratégicos a partir da sua própria identidade. Então, a gente está no caminho, Santelmo. Sim, eu queria aproveitar também para ressaltar, acabou de entrar aqui uma grande amiga minha, eu comecei a trabalhar com ela há 20 anos, chama Cristina Biguetti, hoje ela está morando em Portugal, eu aprendi a fazer assessoria de imprensa com ela e faço até hoje, uma grande profissional, somos amigos irmãos e é um prazer ela estar aqui assistindo a nossa live, nossa. Inclusive, o que ela puder colaborar, o que ela puder participar, eu tenho certeza que ela vai fazer. Porque a Cristina é uma pessoa muito amada. Nossa live é internacional, então? Internacional, internacional. Inclusive, ela é uma pessoa ótima para falar também sobre o assunto, porque a Cristina tem experiência para dar e vender. Então, seja muito bem-vinda, Cristina. Todas as quartas, o nosso encontro aqui às 18 horas no Instagram. Agora, Santelmo, os influenciadores digitais, eles atrapalharam um pouco o trabalho hoje de vocês? Contribuiu? Como é que você, como assessor de imprensa, vê os influenciadores digitais? Em parte sim, em partes não, sabe? Eu vejo assim, tudo passa, viu, Marilise? Eu tenho percebido que você tem alguns segmentos que você faz assessoria, de repente, de produto, de um varejo, ali aquilo que vai direto para o consumidor final, né? Você tem ali produtos de determinadas áreas que a pessoa ela pode fazer uma degustação, um uso, então, de repente, sei lá, de alimento, maquiagem, roupa, né, vestuário, perfume, moda e beleza, esse tipo de acessório e tal. Talvez até automotivo. Mas há alguns segmentos, por exemplo, como a construção pesada, esses setores mais, né, de infraestrutura, o setor de obras, você tem aí
o setor da economia, você tem o setor do direito, né? Então você tem várias áreas da economia brasileira que você não depende e que sequer ficam, eu não digo bola, né? A gente aqui não está desprezando, muito pelo contrário, os influencers, mas é que eles não são decisivos para uma venda, para uma divulgação. Dependendo da empresa que você atende, o influenciador ele não vai ter a propriedade para falar daquele produto. E aí é por isso que é importante o assessor de imprensa ele conhecer, ele fazer uma imersão realmente no assunto, no cliente, no negócio do cliente que ele está divulgando. Para ele, porque ele vai ser o influenciador, ele vai fazer a diferença, né? Hoje em dia o assessor, ele principalmente quando é aquele mix que a gente está falando, né? De jornalistas e relações públicas. Você tem o lado da comunicação, o escopo da comunicação profissional como um todo. E o Relações Públicas ele faz isso muito bem, né? Ele enxergar a visão como um todo, a tal da comunicação integrada, que é fundamental hoje em dia, né? E então, de repente, o influencer ele pode fazer parte, ele pode ser apenas um elo dessa cadeia, mas não é decisivo. Eu não vejo que tenha atrapalhado tanto. Muito bom. Ó, o Sérgio Cruz está falando excelente. O Sérgio Cruz é meu colega aqui na Exanc, professor também. Obrigado pela participação, viu, querido? Obrigada aí pela audiência. Maria Mendonça, direto de Brasília. Sejam muito bem-vindos. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. O que o assessor de imprensa não pode fazer, em hipótese alguma? Olha, antigamente era não ligar para as redações quando as redações estão em fechamento de edição, né? Então certo. A gente falava assim, olha, passou das 5 da tarde, e a Cristina sabe muito bem disso, que a gente trabalha 20 anos juntos. Passou das 5 da tarde, não ligue para as redações, porque eles estão em processo de fechamento, é aquela loucura. Hoje em dia, a gente tem que evitar ficar falando e mandando pauta ou querendo fazer follow-up, por exemplo, por WhatsApp. Tá? A gente já teve aí casos de jornalistas que se queixaram, até bloquearam o assessor de imprensa, tá? No WhatsApp por conta dessa insistência. Isso daí não é legal, principalmente nos veículos diários, ou seja, os jornais diários, né? Que estão produzindo notícia a todo instante para site, para rede social e tal, onde o repórter não tem tempo de nada. É difícil porque se você tem uma matéria interessante, sei lá, sobre meio ambiente, você vai querer passar para aquele repórter, né? E aí ele fica com resistência em te atender. Então, é uma coisa que a gente evita, né? A gente tem que evitar. E aí, eu acrescento também uma outra coisa que eu acho que o assessor de imprensa ele precisa evitar, que é o seguinte, isso é até antiético, né? E eu acho que a gente fala muito isso em ética, em comunicação e tal, que é não dar a notícia como ela deve ser dada. Em que sentido? Às vezes ele se exceder, ele exagerar na informação que ele coloca no release, ou que ele, quando ele faz o follow-up, então ele enfeita o pavão, entre aspas, né, de uma maneira que não condiz com a realidade, e aí na hora do repórter checar aquela informação, e o repórter vai checar aquela informação, ele constata que aquilo ali é exagero, né? Sei lá, não é tudo aquilo. Que não era tudo aquilo. E isso pega muito mal, porque às vezes o repórter até derruba a matéria. Então isso é antiético, porque acaba sendo uma mentira, você está divulgando uma mentira. Então, não exagere. Há muitas formas de você falar, de você vender, valorizar, né, a verdade do seu cliente, sem você ficar inventando palavras ou criando situações. Então, é uma orientação. Eu acho que você tem que trabalhar com a verdade enquanto assessor de imprensa. Tá? O repórter ele vai checar e o seu cliente ele vai valorizar isso.
cliente adora exagerar e tal, mas você tem que, opa, senta aqui, vamos conversar. Você tá Esse é o trabalhando com papel, né? jornalismo, não com propaganda enganosa. Muito bem. Nossa querida Andréia Nakani, nossa conselheira também, faz a seguinte pergunta. Qual a diferença do assessor de imprensa e do assessor de influenciadores? Olha, o assessor de influenciadores, ele vai fazer assessoria de imprensa, né? Ele vai dar uma assessoria, vai dar uma assistência para aquele influenciador, né? Afinal de contas, aquele influenciador, ele precisa de uma divulgação, né? Eles têm uma postura praticamente profissional, eles têm uma posição como se fossem colunistas. Na verdade, a gente sempre teve influenciadores, né, Marilisa? Você lembra dos colunistas de gastronomia, de moda, os colunistas de economia. Então, são profissionais aí, especialistas, que muitas vezes sequer são de comunicação. Às vezes, você tem um economista, né, que assina uma coluna, você tem filósofos, professores, que assinam colunas em jornais respeitados. Eles não são jornalistas, tampouco assessores de tampouco relações públicas, mas eles são influenciadores, né? Então, os influencers, eles têm uma assessoria que vai dar aquele suporte. Muitas vezes, você precisa gerar conteúdo para aquele influencer, porque se ele não for de comunicação, né? Se ele não for especialista, se ele não souber que tipo de assunto ele vai discorrer ali para ficar fazendo vídeo de 10, 15 minutos, para estar toda semana postando, ele precisa de uma assessoria. E aí, no caso, o assessor quem é? É o Relações Públicas, é o jornalista, né? Que são profissionais que entendem de informação. São profissionais que vão apurar uma informação, vão dar aquilo ali bem mastigadinho para o influencer fazer toda aquela prosopopeia, né? Com conteúdo, né? É lógico, conteudista. Eles precisam de quem produza, então nós estamos por trás ali, abastecendo, tal, dando todo o suporte que eles precisam. Então, essa é a assessoria. A Silvia fala assim, o nome pode ter mudado, mas são igualmente líderes de opinião. E líder de opinião tem aí uma responsabilidade muito grande, né? Muito. A Cristina diz o seguinte, não pode jamais perder a noção do seu papel de colaborador do jornalista. Fidelidade aos fatos e ética na conduta do relacionamento com os colegas é fundamental. Ser verdadeiro e ético sempre. E Santelmo conduz o trabalho com extrema ética. Muito bom. A Cristina é uma amada, a Cristina é minha irmã. Uma irmã que eu tenho aprendizado assim longo com a Cristina, de muitas viagens. A gente já passou muitos bocados, assim, momentos bons, mas também momentos difíceis, né? Então, com os mais variados tipos de clientes que você possa imaginar, Marilisa, é muita coisa. Você tem para contar um case para nós, Santelmo, desses 20 anos que marcaram a sua carreira? Tenho. A Cristina vai dar risada aqui. Eu, de repente, nem vou citar nomes, né? Mas eu acredito. Melhor. A gente atendeu uma época uma empresa que faria um show fight aqui, esses de MMA e tal, esses mix de luta aqui no ginásio de Ibirapuera. E o organizador desse show, chamava assim mesmo, Show Fight, né? Era um empresário aqui de São Paulo que estava investindo também no ramo de hotelaria. E ele teve, inclusive, o empreendimento hoteleiro dele embargado aí por conta de estar do lado do aeroporto e tal. Foi uma situação bem difícil. Mas esse cliente, ele queria que você fizesse a informação da forma que ele achasse que deveria sair no veículo de comunicação. Então, ele queria dizer para o jornalista como ele queria que a matéria fosse construída, né? E isso é muito antiético da parte também do assessor, só que no caso foi o cliente.
Marilisa, o que, que aconteceu? Estava tendo a gravação, né, da matéria e tal, e era uma repórter da Bandeirantes. Ela estava entrevistando uma pessoa a respeito das lutas, né? Ela estava fazendo. Você sabe que televisão tem show, né? Televisão é meio que um circo que você precisa armar para sair. Ia sair no programa do Otávio Mesquita. Ele chegou, eu estava assistindo, expliquei para ele como seria a gravação da matéria. Ele simplesmente foi lá para a repórter, mandou parar tudo, falou que queria ser assim, assim, e a repórter olhando para minha cara e eu falando, calma, cliente, olha, não é assim, e grosso além disso. Moral da história, a repórter pegou, desligou o microfone e tal, guardou as coisas e foi embora. Perdemos a pauta. Então, foi um momento muito difícil que nós vivemos. Mas tivemos um outro momento fantástico, que foi a organização de uma coletiva de imprensa para 40 jornalistas internacionais na cidade de Las Vegas. Isso em 2008. A Cristina está aqui, não me deixa mentir. Vieram jornalistas de várias partes do mundo. Então foi uma experiência internacional bem positiva, onde o cliente elogiou a nossa equipe, né, da Time Press ali, diante dos jornalistas e tal. Então foi um momento bem significativo. Então a gente, em assessoria de imprensa, quando você está bastante tempo, você vive momentos muito gratificantes também, sabe? E de muita emoção, como a gente falou aqui no começo, né, Mari? Com certeza, com certeza. Bom, o Santelmo, ele é colaborador do Conselho, né, daqui da 2ª Região, nos apoia exatamente no que diz respeito à assessoria de imprensa e fez aí um trabalho para nós que vai nos revelar neste exato momento, uma pesquisa. Prestem muita atenção, mas antes disso eu queria falar com você, aluno querido, sobre o concurso RP para quê? Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. O objetivo desse concurso, ano passado nós tivemos, foi muito legal. Os ganhadores fizeram um estágio em agências de comunicação, de relações públicas. Inclusive, os 2 primeiros, né, estão contratados, porque o estágio era voluntário e agora eles estão contratados, eles estão na Burson. No grupo, né? Estão super felizes. Você deve acompanhar aí nas nossas redes o depoimento deles. E dia 30 termina então as inscrições para esse concurso edição 2021. Os 3 melhores escolhidos pelo júri ganharão um kit RP contendo uma mentoria profissional, um livro, um curso e uma live no Instagram do Conherp. Muito bom! E o ganhador, por voto popular, receberá um troféu e a divulgação do seu vídeo nas redes do Conselho. Então, ano passado, nós tínhamos a escolha apenas pelos jurados. Nesse ano, nós vamos ter a votação. Então, quanto mais você divulgar o seu vídeo, mais possibilidades de ganhar. E os outros vai ser por jurados. E o que nos interessa com esse concurso? É exatamente falar, RP para quê? Né? Qual é o objetivo? O que um RP pode fazer pela sua empresa, pela sua organização? Quais os resultados que o RP pode trazer? Então, acesse a nossa página. Eu vou pedir para a Mariana colocar aí o link para você acessar, já fazer a sua inscrição, grava seu vídeo e vai ser muito bom tê-lo conosco nesse momento. E agora eu quero que você fale para mim, Santelmo. Primeiro, de você estar conosco, é muito bom. Você veio por meio do nosso conselheiro querido, Rafael Martins, que contribui com a gente na Comissão de Relacionamento Acadêmico. E eu queria que você falasse dessa experiência de atuar no Conselho como um colaborador. Está sendo muito legal, é fundamental. Agora que eu vou começar a intensificar bastante as minhas atividades, né? A gente tem muita coisa pela frente e isso é muito positivo, principalmente porque eu vejo que a comunicação aqui no Brasil ela está num momento muito legal,
tá? Independente do que, digamos, apesar de você, né? Apesar disso tudo que está acontecendo com relação à saúde, à pandemia e tal. É uma experiência muito gratificante, tá, Marilisa? O Rafael é um grande parceiro, é professor, meu companheiro lá aqui na Exanc. Ele, enfim, a gente aprendo muitas coisas de relações públicas com ele. Eu falo que o Rafa é um grande anjo da guarda que eu acho que a gente tem, né? E eu queria aproveitar, deixa e falar, nós agora, em breve vocês vão ver aí a gente divulgar, a gente compartilhar o clipe das matérias que vão sair sobre esse tema. O release, acho que amanhã já deve sair do forno, eu já estou com os dados aqui compilados, de uma pesquisa que nós fizemos sobre o mercado de comunicação, sobre a questão do emprego, da atividade. Não digo emprego formal, eu digo trabalho. O quanto o mercado de comunicação tem gerado de trabalho, se as pessoas estão tristes, contentes, enfim, como está o nosso mercado, né? E a gente sabe que muitos setores, né, não estão muito bem, mas o nosso de comunicação está crescendo, tá? Os profissionais de relações públicas estão trabalhando bastante aqui, a gente teve boas respostas. De pouco mais de 100 entrevistados que a gente fez até o momento, nós perguntamos, durante o período de pandemia, como ficou a sua demanda de trabalho, né? Então, 68,6% responderam, aumentou. 14,7% responderam, manteve-se no mesmo ritmo que antes da pandemia. Então, você tem um dado aí bem relevante, tá? Que mostra que nós, de comunicação, nós estamos sendo demandados aí, independente Sim. desse período. Eu queria passar um outro dado aqui, aqui já mais para o pessoal também de relações públicas, né? Qual a sua percepção em relação à sua carteira de clientes ou da agência de comunicação para a qual você trabalha, né? A gente queria saber se de repente tem aumentado o número de clientes, se debandou, se a agência fechou, enfim, a gente na verdade queria saber isso. Então assim, 31,4% responderam, houve elevado aumento na procura por trabalhos, tá? 20,6%, o que já passa de 50%, né? Se você pegar o 31 mais esse 20 agora, 20,6% responderam, houve pouco aumento na procura por trabalhos. Mais 20,6% responderam, a quantidade de clientes se manteve. Então, você tem aí mais de 70% que responderam que a quantidade de clientes não caiu. Aí o restante falou, houve pouca redução na procura por trabalhos, mas você teve aí 14,7% que falou que houve grande redução. Muitas vezes, desses setores que tiveram bastante redução, são o público de eventos, principalmente, né? Que a gente foi muito afetado. A gente vê que foi bastante afetado aí. Aí você tem casa de shows, né? Boates, né? As baladas aí que, infelizmente, foram muito prejudicadas. Então, a gente... E uma outra questão que foi abordada aqui, que é em relação a mudanças de rumo no exercício da sua atividade na área de RP. A gente tem 43,1% que responderam. Continuo atuando na área sem dificuldade. Tá? Aí você tem mais 9,8%, né? Que continua atuando na área, mas precisou complementar a renda com outra atividade. E você tem 37,3% que continua tendo os trabalhos de RP como renda principal. Então,
Nessa somatória aqui, a gente no release, a gente vai colocar mais detalhes, a gente vai discutir esses resultados, fazer uma coisa bem elucidativa. Os resultados me deixaram otimistas com relação à nossa profissão, tá? Com relação às relações públicas, a consultoria de comunicação, com relação à profissão de comunicação no geral. Isso mostra que a nossa área, a nossa profissão está sendo bem demandada. Eu vou divulgar isso daqui para os meus alunos, tá? Porque é fundamental. A mídia, né, as pessoas, elas divulgam, só estão divulgando notícia ruim, ruim, ruim. E eu acho que não é bem assim. A gente tem que mostrar que, sim, está valendo a pena ser profissional de comunicação. Faça o que você gosta. E se você gosta de comunicação, assessoria, né, que no caso jornalista, relações públicas, mas a própria publicidade e propaganda, o marketing. Qual é a importância desse casamento, né, de todos os profissionais e a importância da comunicação hoje para a sociedade, até mesmo com um olhar de responsabilidade social? É fundamental, Marilisa, e é muito interessante você tocar nesse assunto. Aqui na Exanc eu ministro uma disciplina chamada Gerenciamento de Comunicação com o Mercado. É uma disciplina voltada para os estudantes de relações públicas, mas vários alunos de comunicação cursam, né? Jornalismo, publicidade, design. Então, eu tenho uma ligação estreita, não só com os alunos, mas com os professores dessas respectivas áreas. E como eu atuo no mercado, tenho esse contato com os profissionais que estão atuando na área, né? E percebendo isso daí. Eu acho que a satisfação com a comunicação hoje, quando você digamos, você se empenha, vai atrás dos clientes, é um resultado bem satisfatório. Essa integração é importante hoje mais que nunca, Marilisa. Por quê? A comunicação integrada, ela nunca foi tão importante quanto hoje. Porque dentro de uma agência, muitas vezes não é o redator publicitário que está escrevendo o texto. É um jornalista ou é um RP. Muitas vezes não é o profissional de criação, publicitário de criação, que está ali pensando na arte, em como fazer. É o designer. Então, são figuras complementares que mesmo que você não tenha esses profissionais ali in-house, dentro da sua agência, você precisa fazer parcerias. Você tem que contratar alguém ou fazer parceria, um indica trabalho para o outro, você tem que ter gente de criação, você tem que ter gente que edite vídeo, por mais que você seja um profissional polivalente, né? Por mais que você saiba editar, por mais que você saiba escrever, você não vai ter tempo para fazer isso tudo. Porque hoje em dia, você sabe bem disso, a gente não tem um cliente só, a gente não tem uma atividade só, você acaba se envolvendo em várias situações. Sim, né? com então, certeza. Estudantes, sejam bem-vindos à área de comunicação. Você não vai ficar dependendo de um cliente só. Poucos, hoje em dia, ficam ali no departamento de comunicação de uma empresa, só fazendo comunicação para aquela empresa. Né? Então, essa integração é fundamental. E o publicitário ele precisa entender um pouco de cada uma das funções. O RP, idem, o jornalista também. Nós somos formados em comunicação. Nós somos bacharéis em comunicação e aí cada um com a sua habilidade. Né? Eu acho que as agências elas precisam ser mais completas, sim. Quem não tem dentro da agência um profissional de cada área, ele precisa ter essa parceria. Os alunos já estão chegando no mercado de trabalho com essa cabeça. Como eu te falei, na Exanc,
você tem, numa mesma sala, você tem publicitários, jornalistas cursando matérias de RP, de jornalismo. Eu tenho alunos de jornalismo cursando matérias de gerenciamento de comunicação. É a tendência. Há 10 anos, a gente não imaginaria, e mais uma vez a Cristina está aqui que não me deixa mentir, a gente não imaginaria que bastava você fazer um curso de 15 dias, você ia saber editar e com plataforma de edição gratuita que tem aqui no YouTube. E com tutorial gratuito. Então você pagava uma grana, você de repente não sei Uma se na sua revolução. agência, evolução. Então você não precisa fazer curso no Senac, isso, não sei onde, para você editar. Qualquer pessoa, você não precisa ser de comunicação para aprender a editar vídeo. Aos youtubers que a gente tem aí que o digam, né, Marilisa? Então, Sim. eu acho que mudou, não dá para a gente ficar, olha, cada um no seu quadrado, não dá. Eu acho que tem funções que requerem habilidade, óbvio, requerem habilidade específica, mas somos de comunicação, vamos nos unir, vamos nos complementar. É isso. Perfeito, perfeito. A Drica Lucena fala, isso é ótimo, é fundamental essa troca e essa mistura de mentalidade. Hoje está 10-0 aqui para o celular, gente, mas tudo bem. A Drica é uma amada. Ela é a professora aqui da Exanc também, tá, professora de moda, publicidade, se formou quase que junto comigo na faculdade aqui de Santos, onde eu me formei, na Unisanta. A Drica é uma professora maravilhosa, a gente aprende muito com ela. E eu fico contente. Ela, o Morini, que tem aí uma baita de uma experiência internacional, profissional aí, exemplar. Os alunos da Exanc estão bem aí de experts, viu? Fico contente, Marilisa. E nós temos 2 embaixadores da Exanc, né, no conselho, que é a Rafaela Santos e a Tainara Santos. Eu não sei se é uma dupla, se elas são irmãs, mas é Rafaela e Tainara Santos. São amadas. Se estiverem por aí, deem um alô, né? Eles são muito... Os alunos da Exanc são muito participativos, sabe? Você pede uns trabalhos, assim, trabalhos desafiadores e tal, não são trabalhos simples, e eles se superam. Um aluno de primeiro semestre está dando retorno fantástico para a gente, eu estou muito satisfeito com isso. Agora, eu queria que você falasse, isso é um ponto muito importante e que a gente tem que, não é ultrapassar, mas tem que deixar isso para trás, algumas rixas entre jornalista e relações públicas, né? Eu tenho uma opinião muito pessoal que eu não tenho capacidade nenhuma para ser jornalista. A questão da escrita, a questão da perspicácia, de você escrever algo e ir a fundo para não ser parcial, né? A gente tem que ser imparcial, apesar de que em algum momento a gente não consegue, mas tem que ter essa consciência e uma responsabilidade de que quando o jornalista escreve, ali ele está também formando uma opinião. Né? Ele está dando a informação para quem lê, para quem consome aquelas informações. Assim como o Relações Públicas vai fazer um planejamento estratégico exatamente para que uma empresa não tenha um problema de gestão, de reputação. Coisas que muitas vezes o jornalista não consegue fazer. Então, eu acho que o grande segredo de tudo isso é esse casamento, é esse respeito, né? E essa união entre todos os profissionais. E falando em faculdades, eu não sei se é embaixador, mas a Ellen Francis da Unital, diretamente lá de Taubaté. A Unital teve nos últimos dias, eu acho que ontem e anteontem, um café, que inclusive eu acompanhei alguns profissionais que já foram da Unital conversando. Hoje tem, se eu não me engano, o Uniso, que é lá de Sorocaba, e a gente está divulgando e mostrando todas as ações das faculdades. Queremos aí que essa troca aconteça de uma maneira muito rica. E aí, falando em troca, já quero aproveitar e lembrar
Santelmo, que nós temos um espaço no nosso site, nós queremos ser um repositório de TCCs e de monografias. Então, quem tem TCC e monografia e queira, né, publicar, por favor, mande para nós. Nós já temos aí um número bem representativo de trabalhos que já foram publicados. E a Exanc pede só no final do curso, na conclusão, ou tem no meio do curso? Algumas faculdades têm no meio, né? TCC, monografias. Eu tenho monografia agora, por exemplo, de aluno, dessa disciplina de gerenciamento de comunicação com o mercado. Os alunos foram lançados ao seguinte desafio. Eles, a partir de um diagnóstico de um cliente real, evidentemente tem que ser uma empresa, né, que eles escolham, eu os deixo livres para escolher a empresa, eles fazem o diagnóstico das necessidades de comunicação dessa empresa, tá? E aí eles levantam o orçamento, o budget, né, a verba que essa empresa tem para poder investir em comunicação. E quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só de rede social, né, Marilisa? A gente está falando da comunicação como um todo. E no semestre, eles veem cada uma das ferramentas de comunicação com o mercado. Publicidade e propaganda, merchandising, assessoria de imprensa, promoção de vendas, marketing digital. Eles veem várias ferramentas, até embalagem. Então, eles fazem um diagnóstico, um estudo, e aí eles fazem as proposições, tudo conforme a metodologia da BNT, as normas da BNT, e em formato de monografia, e eles fazem essas recomendações para essas empresas. E há empresas, inclusive, que usam esse material até para dar um tapa na comunicação, uma melhorada na comunicação. Sim. E já fica para o currículo deles também. Então, se puder, eu gostaria muito de compartilhar trabalho aí da minha turma, que eles são muito dedicados. Muito bom. Já vou pedir novamente aí para a Mariana colocar o link, quem tem o trabalho, né, tem que autorizar tudo certinho, e depois os futuros profissionais, né, que forem falar sobre aquele mesmo assunto, tem onde pesquisar, tem onde ter ali uma base do que já foi estudado, do que já foi pesquisado sobre aquele assunto. Você falou para mim o que mudou nesses últimos 20 anos, com relação à assessoria de imprensa. Você falou para mim sobre o que não se deve fazer, né? E qual é o futuro do assessor de imprensa? Quando a gente fala do digital, mas também quando a gente fala dos novos leitores, né? Dessa nova sociedade, dessa geração que já nasce digital. Como que o assessor de imprensa tem que se preparar? Eu acho que o futuro, Marilisa, ele já chegou, né? Nós já estamos percorrendo digamos que esse trajeto que a gente lá atrás chamava de futuro, que é o seguinte: começamos a percorrer ainda. O assessor de imprensa, ele precisa se preocupar não tanto com a divulgação na imprensa, mas ele se especializar na atividade do cliente e trabalhar, produzir material que possa ser distribuído através de diferentes formatos para o cliente final. Se o cliente final for empresa, né, o cliente final daquela empresa que o assessor atende, for empresas, ótimo. Então ele tem que fazer um produto não só pensado no jornalista, mas sim na cabeça do cliente final. São relações públicas puras, né? Então você tem que entender, você tem que estudar o teu público. Eu acho que o assessor de imprensa, por isso, aí eu gostaria de complementar o teu posicionamento, quando você fala que um não pode entrar na área do outro, elas se complementam, mas o jornalista ele não é formado, digamos assim, para fazer estudo de público e fazer uma comunicação direcionada para aqueles públicos específicos, né? Então, isso daí é mais do relações públicas. Então, eu acho que as duas figuras se complementam, os dois profissionais se complementam.
Assessor de imprensa, não pense só em emplacar matéria na mídia. Pense em produzir, sei lá, um material informativo para o consumidor final, de aplicação, sei lá, de algum produto, sei lá, alguma máquina, ou sobre maquiagem, por exemplo, ou algum produto da área da beleza. O assessor de imprensa ele precisa adquirir essa habilidade de falar para o público final, para o consumidor daqueles produtos. Eu acho que isso é fundamental. As empresas elas estão querendo muito produção de conteúdo, tá? As empresas elas estão, assim, elas te contratam querendo isso, com esse olhar, e não só conteúdo para Facebook. Não, a gente não está falando de Facebook, Instagram, né? O Twitter. Aqui a gente está falando conteúdo para mala direta, a gente está falando conteúdo para blog, conteúdo para informação que é enviada por WhatsApp, para o banco de dados do cliente. A gente está falando até de conteúdo em vídeo. Pode não ser o assessor de imprensa que vai narrar, que vai fazer ali o vídeo, mas ele vai produzir o conteúdo que vai ser narrado, né? Sim. Então, o assessor de imprensa, quando a gente fala que precisa ter essa parceria com publicidade, com publicitário ou com designer, é porque, de repente, você vai produzir o conteúdo e vai precisar de alguém que edite, alguém que faça a gravação ali, porque você não vai ter tempo de fazer, né, Marili? Você não vai ter esse tempo. Então, o assessor de imprensa ele está indo para esse caminho. Não dá para ficar só divulgando na mídia, pegando cliente, divulgando na mídia, que isso ficou no passado. O futuro já chegou e a gente tem que percorrer, né? Legal, muito bom. Santelmo, nosso tempo está acabando, como sempre, tudo que é bom, né? Passa muito rápido. Jornalista, você falou que não é bom. Eu não sei ser jornalista. Você é uma ótima entrevistadora, além de ser simpática, cordial, carismática, é opinião unânime. E você sabe que isso é unanimidade, né, presidente? Você sabe disso, tá? Obrigado pelo convite do Conrep, pelo convite aqui da gente estar fazendo essa live. E o que eu queria dizer para os colegas que estão nos assistindo e os estudantes também aqui, que também são nossos colegas, façam a faculdade, façam os trabalhos de vocês com paixão. Acorde todo dia com vontade de querer fazer comunicação. Haja o que houver, faça com paixão. Falar sobre técnica, a gente poderia falar sobre um monte de coisa, mas é importante a paixão, Marilise, é isso. É o recado que eu dou. Com paixão, sempre, sempre, sempre. Muito bom, muito bom. A gente acorda com aquele entusiasmo, né? Aquela vontade de fazer. E aí, eu já passo um convite para você que está nos assistindo, para a semana que vem nós falarmos sobre um assunto importantíssimo, que é a formação acadêmica para o profissional de RP. A gente vai trazer a Raquel Cabral, que é coordenadora e professora no curso de RP lá da Unesp, e pós-doutora em Ciências da Comunicação pela ECA, aqui da USP. Acho que vai ser muito bom, com certeza, um assunto importantíssimo. E quero agradecer a você que esteve conosco até agora, agradecer o Santelmo, Mariana, todos que participaram da nossa live. É sempre um prazer muito grande. Eu digo que eu tenho uma aula toda quarta-feira, né? Uma aula particular, quase. Cara, você ensina muito, você nos ensina muito, ensina todo esse pessoal que está aqui assistindo. Imagina, você é uma grande referência. E eu só tenho a agradecer. Quando a gente fala de fazer as coisas com paixão, é porque técnica tem várias formas, né? Sim. Cada um tem o seu método, mas se você não acordar todos os dias com aquela vontade de fazer, não dá certo. Não vai dar certo. Não. Bem, um grande beijo para o... Como é que o Rafael fala? Você está no Reinado da Baixada? Não? Reinado dos Santos?
Ah, Algo assim? acho que no Condado, uma coisa assim. Coisa Condado do de Rafa, Santos? coisa do Rafa. E esperamos em breve nos encontrar pessoalmente e ver esse mar lindo. Se Deus quiser, com certeza. Logo, logo. Com certeza. Um grande beijo, queridos. Boa Beijo, muito noite. obrigado. Obrigado pela participação de todos, tá? Amei. Foi lindo.